Olá, seja bem-vindo e bem-vinda à nossa devocional online. Eu sou o pastor Dieter e me alegro e sou muito agradecido que tu acessaste o nosso canal Luteranos Pomerode Centro. Que a graça, a paz e o amor de Deus estejam contigo. Amém. O evangelho deste quinto domingo na Quaresma é a passagem do Evangelho de João, no capítulo 12, os versículos 20 até 33. Eu leio este texto para vocês, do Evangelho de João, capítulo 12, os versículos 20 até 33. Entre o povo que tinha ido a Jerusalém para tomar parte na festa, estavam alguns não-judeus. Eles foram falar com Filipe, que era da cidade de Betsaida, na Galileia, e pediram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizer isso a André, e os dois foram falar com Jesus. Então ele, Jesus, respondeu: Chegou a hora de ser revelada a natureza divina do Filho do Homem. E eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se um grão de trigo não for jogado na terra e não morrer, ele continuará a ser apenas um grão. Mas, se morrer, dará muito trigo. Quem ama a sua vida não terá a vida verdadeira. Mas quem não se apega à sua vida neste mundo, ganhará para sempre a vida verdadeira. Quem quiser me servir, siga-me, e onde eu estiver, ali também estará o meu servo, e o meu Pai honrará todos os que me servem. Jesus continuou: Agora estou sentindo uma grande aflição. O que é que vou dizer? Será que vou dizer: Pai, livra-me desta hora de sofrimento? Não, pois foi para passar por esta hora que eu vim. Pai, revela a tua presença gloriosa. Então do céu veio uma voz que dizia: Eu já a revelei e a revelarei de novo. A multidão que estava ali ouviu a voz e dizia que era um trovão. Outros afirmavam que um anjo tinha falado com Jesus. Mas ele disse: Não foi por minha causa que veio esta voz, mas por causa de vocês. Chegou a hora de este mundo ser julgado, e aquele que manda nele será expulso. E quando eu for levantado da terra, atrairei todas as pessoas para mim. E ele dizia isso para indicar de que maneira ia morrer. Palavra do Senhor. Estimado irmão, estimada irmã, neste texto, Jesus está preparando seus discípulos para o que está por vir, o seu sofrimento e a sua morte. Ele fala de si mesmo e explica o significado da sua existência. Faltam poucos dias para a sua morte. Será uma morte dolorosa, humilhante. Ele sente medo, ele está sentindo uma grande aflição. Jesus fala estas coisas para os seus discípulos, mas ele fala fazendo isso com cuidado, porque ele não quer que seus discípulos percam a esperança. Ao contrário, ele quer abrir, ele quer alargar o seu olhar, ele quer ampliar o seu horizonte, ele quer ajudá-los a ver mais além.
Daí que Jesus usa a figura do grão de trigo. Se um grão de trigo não for jogado na terra e não morrer, ele continuará a ser apenas um grão, mas se morrer, dará muito fruto. Nós conhecemos esta imagem, esta figura do grão, da semente, que precisa morrer para que daí possa surgir uma nova planta. Jesus tinha vindo para reunir os filhos de Deus dispersos, para derrubar toda e qualquer barreira que separa os povos e as pessoas, para trazer paz e vida. Ele andou com aquelas pessoas que foram privadas de visibilidade e de dignidade no seu tempo. Ele arriscou a sua honra convivendo com as pessoas que o mundo do seu tempo desprezava. Mas havia um preço a ser pago para atrair todas as pessoas para si. Ele deveria ser levantado da terra na cruz. Se um grão de trigo não for jogado na terra e não morrer, ele continuará a ser apenas um grão, mas se morrer, dará muito trigo. Talvez seja esta a mais bonita parábola do Evangelho de João. Aquele grão de trigo é Jesus. Neste tempo de Quaresma, ele se apresenta a nós do alto da cruz, seu martírio e sua glória, como sinal de amor extremo. Ali, ele doou tudo. Aos carrascos, ele doou o perdão. Ao ladrão, ele doou o paraíso. E a nós, ele doou o próprio corpo e sangue. Ele deu a sua vida até ao ponto de gritar: Deus meu, por que me abandonaste? Abandono, solidão. Mas não para por aí. A cruz, ela muda em ressurreição. Em meio à escuridão começa nova vida. Em meio ao desespero nasce uma nova esperança. Quando o grão de trigo morre, então ele traz frutos. No dia de Pentecoste, o grão de trigo caído na terra e morto já florescia qual espiga fecunda. 3.000 pessoas de todos os povos e nações são transformadas e pensavam e sentiam do mesmo modo. E depois são 5.000 e depois mais tantos. Se um grão de trigo não for jogado na terra e não morrer, ele continuará a ser apenas um grão, mas se morrer, dará muito trigo. Estimado irmão, estimada irmã, esta palavra de Jesus também dá sentido à nossa vida, ao nosso sofrimento, à nossa morte, quando ela chegar. O mundo bom, justo, de paz, o mundo de vida abundante que queremos construir é apenas um doce sonho, uma ilusão, se nós não estivermos dispostos a seguir Jesus no seu caminho. O que Jesus fez para produzir muito fruto? Ele se fez um de nós. Ele assumiu sobre si os nossos sofrimentos. Conosco, ele viveu a nossa vida com as suas sombras, tristezas, medos
e fragilidades. Ele experimentou a traição, experimentou a solidão, o abandono. Ele se fez um conosco, carregando tudo aquilo que para nós era um peso. Também nós devemos fazer assim. Aliás, Deus fez tanto por nós em Jesus. Tu já agradeceste o seu amor? O grande desafio que sempre de novo nos é proposto, demonstrar a Deus a nossa gratidão pelo seu amor, vivendo como Ele viveu, nos tornando próximos de quem passa ao nosso lado na vida, lá em casa, mas também fora de casa. Há tantas cruzes no mundo em que vivemos. Em nosso país, a pandemia do novo coronavírus tomou formas assustadoras. Quase 3.000 mortos por dia, mais de 290.000 mortes no Brasil, mais de 290.000 lutos. Morte, morte, morte. Deus tenha misericórdia de nós. Um poeta inglês e também pastor anglicano, ele escreveu: a morte de cada pessoa me diminui, porque eu faço parte da humanidade. A morte de cada pessoa me diminui, porque eu faço parte da humanidade. John Donne era o nome deste poeta e pastor anglicano. Nós precisamos tentar nos colocar no lugar das famílias que perderam seus entes queridos. É um princípio elementar da nossa humanidade. Sentir, em alguma medida, a dor, a aflição destas famílias. A isso se chama de empatia. Só a empatia pode trazer alguma alegria. Só imbuídos de um sentimento de pertença poderemos perceber a tragédia de tantas vidas ceifadas, de tantas vidas perdidas. Precisamos levar a sério essa situação terrível, respeitar as medidas de proteção, cuidar da saúde, não aglomerar, usar a máscara. É muito importante usar a máscara, aproveitar o tempo com os familiares, que seja enviando mensagens de carinho, quando não morarem na mesma casa. Precisamos estar dispostos a nos fazermos um com Jesus, pois só quem está disposto a se fazer um com Jesus é capaz de olhar para além de si mesmo, de se doar e doar do seu tempo, do seu dinheiro, da sua vida, para ajudar a quem não tem vida. Onde estamos dispostos a nos fazer um com Jesus, ali sim, ali florescem a esperança, a alegria, a paz e a vida. Mas o caminho de Jesus não desvia da morte, não desvia do medo e das preocupações. O caminho com Jesus passa pela cruz, sempre passa pela cruz, mas alcança a ressurreição da vida, a ressurreição para a vida, a Páscoa. Nós
contamos com a presença de Deus, contamos com o seu Espírito e com o seu amor quando nós oramos. Eu te convido para uma oração. Senhor Jesus Cristo, Tu conheces os profundos abismos da vida, os abismos do medo, do sofrimento e a escuridão da morte. Nós te invocamos como nosso Salvador. No amor de Deus, Tu trouxeste a plenitude da vida para nós. Deixa-nos fazer da Tua cruz um sinal de esperança, mesmo que o nosso caminho nos leve para as profundezas, para a escuridão, o sofrimento e a dor. Quando as preocupações e tristezas nos deprimem, quando temos que lidar com despedidas, dá-nos a Tua cruz como um sinal de esperança, como um sinal da proximidade de Deus, para que possamos ter certeza de que Tu não nos deixarás, mas estarás conosco. Nós te pedimos por tudo o que precisamos para a vida, por paz em nosso país e no mundo, pelo fim da pandemia, pelo fim do ódio, pela valorização da vida, pelo fortalecimento da democracia e da justiça. Nós te pedimos por autoridades comprometidas com a vida e com o bem de todos, para que haja vacinas para todos e também auxílio a quem precisa. Pedimos por professores, por educadores, que fazem bem às nossas crianças. Pedimos por amigos em quem podemos confiar e com quem podemos contar. Pedimos por familiares que nos ajudam nas necessidades e nos sofrimentos. Nós te pedimos por consolo aos tristes, aos que perderam um ente querido. Pedimos por ajuda para os que perderam seu trabalho e seu ganha-pão. Pedimos-te por forças para os profissionais da saúde que estão se empenhando na cura dos doentes. Fortalece-os e abençoe o trabalho deles. Em Teu nome, Senhor Jesus. Amém. Estimado irmão, estimada irmã, que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que Deus te dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Amém.